Leitura do dia 30 de outubro. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, do versículo 12 ao versículo 17. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 19. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, do versículo 45 ao versículo 48. E, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito: a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos 18 e 19. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, do versículo 12 ao versículo 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, do versículo 20 ao versículo 22. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira! Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11,
do versículo 20 ao versículo 26. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, do versículo 23 ao versículo 27. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se má disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 33. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E, respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse:
tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao versículo 46. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram, e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram.
Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e, deixando-o, foram-se. Amém. Você ouviu a leitura do dia 30 de outubro. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do dia 31 de outubro, terminando assim a leitura deste mês. Espero você na próxima gravação. Não deixe de ouvir a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Amém.